Fala fiel! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Timão. Agora, vamos para a notícia. Ao longo de 2024, o Corinthians foi palco de grandes revelações vindas das categorias de base, com alguns jovens se destacando de maneira impressionante em diversas posições. A crescente importância dos jogadores formados no clube tem sido um dos pilares na montagem do elenco do Timão, que mais uma vez apostou na juventude para fortalecer seu time principal. A Gazeta Esportiva, sempre atenta aos protagonistas do futebol, promoveu uma enquete para descobrir quem foi o filho do terrão que mais brilhou na temporada. O resultado não deixou dúvidas: o volante Breno Bidon foi o grande vencedor, conquistando a preferência dos torcedores com sua atuação segura e promissora. Com apenas 19 anos, Breno se consolidou como uma das maiores surpresas do ano. Ele participou de 45 jogos ao longo de 2024, sendo titular em 32 deles. Sua capacidade de impor presença no meio-campo e sua entrega, especialmente nos momentos decisivos do Campeonato Brasileiro, o tornaram um nome indispensável no esquema de jogo do Corinthians. A vitória de Breno Bidon não veio por acaso, pois sua evolução foi notável. O jogador de 19 anos mostrou, em campo, que o futuro do Timão está bem garantido, especialmente com a confiança depositada nas promessas da base. E, em meio a tantas opções, ele soube aproveitar as oportunidades e se destacar. Entretanto, nem só de Breno foi feita a temporada do Corinthians. O segundo lugar na votação da Gazeta Esportiva ficou com Wesley, um jogador que, embora tenha brilhado no primeiro semestre, acabou sendo negociado com o Al-Nassr, da Arábia Saudita, em agosto. O jovem ponta-esquerdo encantou a torcida com sua habilidade no drible e sua velocidade, características que o tornaram uma peça-chave na dinâmica ofensiva do Timão. A negociação de Wesley surpreendeu muitos, pois o atacante mostrava grande potencial, mas também abriu espaço para novas oportunidades dentro do elenco. Seu desempenho antes da transferência, no entanto, deixou uma marca significativa, com a torcida já saudosa de sua passagem. Agora, com o ano de 2024 chegando ao fim, fica a certeza de que o Corinthians tem uma nova geração de jogadores prontos para assumir responsabilidades cada vez maiores. E quem sabe, nos próximos anos, outros jovens talentos possam seguir os passos de Breno e Wesley, levando o nome do Timão cada vez mais longe. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Nos bastidores do futebol brasileiro, um rumor tem ganhado força e deixado torcedores e analistas com a pulga atrás da orelha. Seria Luciano Heng, o bilionário empresário da Van, o responsável por bancar o salário de ninguém menos que Sérgio Ramos, um dos maiores zagueiros da história do futebol? A história é tão improvável quanto intrigante, mas fontes próximas aos dirigentes do Corinthians revelam que a negociação está mais avançada do que se imaginava. A possibilidade de Heng, notoriamente envolvido em polêmicas empresariais e políticas, financiar o retorno de um jogador de classe mundial para o futebol nacional soa como algo saído de um roteiro de ficção esportiva. A história começa a ganhar forma quando rumores sobre a insatisfação de Ramos em seu retorno ao Sevilha começaram a circular. Com 38 anos e após uma carreira vitoriosa na Espanha, o veterano defensor, que conquistou tudo com o Real Madrid e com a seleção espanhola, estaria em busca de novos desafios. E o Corinthians, clube tradicional do futebol brasileiro, surge como um destino possível. A grande questão é: como um time do porte do Corinthians conseguiria bancar o alto custo salarial de um jogador desse nível, especialmente após a crise financeira que afetou o clube nos últimos anos? A resposta parece vir de Heng, que, além de empresário de sucesso, tem mostrado crescente interesse em projetos esportivos. A ideia de investir em um nome de peso como Ramos não é vista apenas como uma jogada de marketing, mas também como um movimento estratégico para elevar o perfil da Van, que já patrocina grandes equipes de futebol e é um nome forte no Brasil. Especula-se que o empresário esteja disposto a pagar uma parte significativa do salário do zagueiro espanhol, o que facilitaria a transação e tornaria a chegada de Ramos ao Corinthians uma realidade possível. A parceria entre o empresário catarinense e o Corinthians não é exatamente inédita.
Heng tem uma relação próxima com o futebol paulista, tendo participado de outros patrocínios e apoios a times da região. No entanto, essa movimentação de trazer um astro internacional como Sérgio Ramos poderia ser o maior passo de todos. Para o Corinthians, a possibilidade de contar com o jogador espanhol seria uma grande virada de chave, tanto dentro quanto fora de campo. O impacto de ter um defensor de classe mundial, com experiência em Champions League e Copas do Mundo, poderia significar não só títulos, mas também um impulso considerável nas finanças do clube. Mas o que pensa a torcida do Corinthians sobre essa possibilidade? A notícia da chegada de Sérgio Ramos ao clube, ainda que envolvendo o investimento de um empresário, gerou reações divididas entre os corintianos. Para muitos, a chegada do zagueiro espanhol seria uma verdadeira revolução dentro e fora de campo. Seria incrível ver um ídolo como Ramos jogando aqui. Ele traz não só qualidade, mas experiência de alto nível, comentou um torcedor nas redes sociais. Para quem acompanha o futebol europeu, a ideia de ter um jogador com tanta bagagem de títulos como a Champions League e a Copa do Mundo no time é um sonho que se aproxima. Entretanto, há aqueles que questionam os rumos dessa negociação, especialmente devido à relação entre Luciano Heng e o clube. A gente sabe o quanto ele está envolvido com o Corinthians, mas acho que essa história de pagar salário de jogador vai muito além de ser uma boa ideia. Prefiro ver o clube buscando alternativas que não dependam de empresários, afirmou outro torcedor, com receio de que isso possa abrir portas para outros tipos de envolvimento político e comercial. O Corinthians, que sempre teve uma base de apoio popular, pode estar enfrentando agora uma disputa interna sobre os rumos que o clube deve tomar em relação à gestão financeira. Outro ponto que a torcida levanta é a questão do momento em que Ramos poderia chegar. Com a crise recente enfrentada pelo time, muitos acreditam que é fundamental o Corinthians reforçar setores estratégicos, como o ataque ou o meio-campo, e não apenas a defesa. Se o time não tem um bom ataque, de nada adianta trazer um zagueiro renomado. O time precisa de equilíbrio, argumentou um membro das organizadas corintianas. Isso reflete uma preocupação maior com a estrutura do elenco, e não apenas com a chegada de uma estrela internacional. Apesar das críticas e do ceticismo de alguns, a verdade é que a ideia de contar com um jogador como Sérgio Ramos no time gera uma expectativa palpável. Se o negócio realmente acontecer, será um divisor de águas para o clube. Enquanto isso, a torcida continua acompanhando de perto, opinando nas redes sociais e aguardando ansiosamente por uma definição. E você, torcedor corintiano, o que pensa dessa possível contratação? Será que a chegada de Ramos seria uma jogada de mestre ou um risco para o futuro do Timão? Enquanto a novela segue, a expectativa entre os torcedores do Corinthians e os fãs do futebol brasileiro só cresce. O futuro de Sérgio Ramos no Brasil pode estar mais próximo do que nunca, e a figura de Luciano Heng, mais uma vez, surge como um ator inesperado neste cenário. Se o rumor se confirmar, certamente será um dos maiores feitos da história recente do futebol brasileiro. E, para os corintianos, o que parecia ser apenas mais um sonho distante pode se transformar em realidade em breve. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!